Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 7 de abril de 2023, sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão do Senhor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas o traidor conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas o traidor estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse: "Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei." Os judeus lhe responderam: "Nós não podemos condenar ninguém à morte." Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim?" Pilatos falou: "Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui." Pilatos disse a Jesus: "Então, tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz." Pilatos disse a Jesus: "O que é a verdade?" Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: "Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, e pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?" Então começaram a gritar de novo:
este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Aí o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica? Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e de outro, e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi
foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A paixão e morte de Jesus, ela deve, neste ano, ser colocada como uma igreja sinodal. Depois de Jesus ser rejeitado, escarnecido e zombado, coroado de espinhos e crucificado, os soldados repartiram em 4 partes as suas vestes. O seu manto, que representa a sua realeza e seu espírito. A divisão do manto pode aludir ao corpo dilacerado de Jesus na cruz, bem como a repartição de seu espírito, unificador para os 4 cantos do mundo, onde a igreja deve viver a sua missão. A túnica sem costura não foi dividida para se cumprir a Escritura e talvez para representar o sacerdote de Cristo, já que o sumo sacerdote devia usar uma túnica sem costura. Por outro lado, os santos padres, especialmente São Cipriano, viram na túnica indivisa de Jesus a unidade e a comunhão da igreja. Assim, a igreja missionária é única, indivisa e deve manter-se na graça da comunhão assegurada pelo Espírito de Jesus. Aos pés da cruz, o discípulo amado São João, por ordem de Jesus, recebe em sua casa a igreja, a mãe de Jesus, referência ao Israel fiel a Deus. O discípulo amado é o discípulo exemplar. A nova comunidade fiel a Jesus, a igreja que obedece e segue todas as ordens e mandamentos de seu Senhor. Após a morte de Jesus, o soldado, vendo-o já morto, golpeia-lhe o lado do qual jorram sangue e água. Sangue, a vida de Jesus doada e sacrificada para a salvação do mundo. Água, o dom do Espírito de Jesus, glorificado na cruz, derramado para a santificação do mundo. Os santos padres viram na água e no sangue, do lado de Cristo, o nascimento da igreja. Igreja que se santifica e vive da Eucaristia sangue e do batismo água, os sacramentos da unidade, da comunhão, da participação e da missão eclesial. Neste dia em que recordamos a paixão e morte do Senhor, procuremos compreender o estado de espírito em que Jesus viveu um momento de extrema provação para captar o que norteou a sua atuação. O critério que orientou cada escolha de Jesus ao longo de sua vida foi o da vontade firme de amar o Pai, de ser um com o Pai e de ser fiel a Ele. Essa decisão de corresponder a seu amor levou-o a abraçar em todas as circunstâncias o projeto do Pai, a fazer seu projeto de amor que lhe foi confiado para recapitular tudo nele, para reorientar tudo para Ele. Revivendo o Santo Tríduo Pascal, estejamos também prontos para acolher a vontade de Deus em nossa vida, cientes de que na vontade de Deus, embora pareça dura, em contraste com as nossas intenções, está o nosso verdadeiro bem, o modo de vida. Que a Virgem Mãe nos guie neste itinerário, deste dia de jejum, deste dia de oração, deste dia de penitência, neste dia de muito silêncio e de respeito contemplando a morte do Senhor. Para João, a paixão é a exaltação da hora da glorificação. A vida eterna começa aqui ao lado aberto de Cristo, simbolizando sangue e água. Jesus é o Senhor em plena posse dos acontecimentos. Na sua prisão, todos são responsáveis, judeus e romanos. Diante da tropa, Jesus toma iniciativa. O eu sou faz cair por terra os soldados. A paixão é o confronto entre a luz e as trevas. Por isso Judas não beija Jesus, pois não pode haver contato entre eles. Simão Cirineu não aparece. A túnica não é sorteada e Jesus é reconhecido como sumo sacerdote. Maria e o discípulo João simbolizam a igreja nascente. Terminada a obra, contudo cumprido, Jesus entregou o Espírito. Do seu lado aberto pela lança saem sangue e água, símbolos do nascimento e do batismo e da Eucaristia, sacramentos que possuem a eficácia a partir da cruz. Enquanto o mundo gira, a cruz permanece de pé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajudai-me, Senhor, a suportar minhas dores e cruzes da vida, que eu veja vosso testemunho hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
te fiz meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei.